Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar seus assentos, por favor. Queridos, eu quero louvar, engrandecer ao nosso Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estarmos aqui. Quero dizer que a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele é digno, Ele é merecedor e sempre afirmando que não existe nenhum Deus como nosso Deus. Quero agradecer ao bispo Adevaldo. Deus abençoe a sua vida, a sua amadinha esposa, a pastora Carla. É isso? Deus abençoe a sua família. Obrigado por aceitar a nossa estadia aqui nesta noite, poder juntos se congregar neste culto tão espiritual e abençoado. Quero louvar a Deus pela vida de todos os obreiros, obreiras que aqui trabalham para Jesus, toda a igreja do Senhor que se faz presente. Que Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Louvar a Deus pela vida do pastor José Luiz, amigo especial que Deus tem nos presenteado com sua amizade, a sua mãe digna esposa, pastora Josi. Deus abençoe, pastora Josi, e toda a sua família, que é uma família da nossa casa, e que Deus tem nos dado essa dádiva de poder desfrutar de momentos ímpares com eles. Meus irmãos, eu quero ler um texto bíblico que está no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. E nós vamos ler um salmo muito conhecido, que é o Salmo de número 121. Salmo de número 121. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Salmo 121 está escrito assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia ela tem dois períodos, Antigo e Novo Testamento. Nós temos essa compilação de 66 livros. Você vai encontrar as qualificações da Bíblia, como, por exemplo, no Novo Testamento, você tem os Evangelhos, depois você tem o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, depois temos as epístolas paulinas, que é do apóstolo Paulo, temos as epístolas universais e temos o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Também não é diferente no Antigo Testamento. Nós temos o Pentateuco, temos os livros históricos, temos os livros proféticos, profetas menores, profetas maiores, tem os provérbios da Bíblia, tem o livro poético e tem o inário, que é o livro dos Salmos. Salmos quer dizer cânticos, salmos quer dizer louvor, salmos quer dizer melodia, e nós temos vários salmistas que salmodiam a Deus nestes 150 salmos. Tem os salmos de Davi, os mais conhecidos, tem os salmos de Moisés, tem os salmos de Salomão, tem os salmos dos filhos de Corá, tem os salmos de Jedutum, de Asaf, tem os salmos anônimos, que até hoje ninguém sabe quem salmodiou a Deus, e tem os cânticos dos degraus. Os cânticos dos degraus começam no Salmo 120 e vai até o Salmo de número 134. Estudiosos dizem que quem compôs esse salmo,
estava vivendo um período de muita perseguição. E nesse período de perseguição, eles saíam do cativeiro e iam adorar a Deus em Jerusalém ou em Sião. Quando você lê o Salmo 126, o salmista está dizendo: quando Deus nos tira do cativeiro, nós ficamos como os que sonham. A nossa boca se enche de riso e o nosso semblante de cânticos, a nossa língua de cânticos, e muitos que nos vê caminhando, supostamente indo para Jerusalém, eles ficam a se perguntar: por que esse povo é alegre? E eles respondem no Salmo 126: nós somos alegres porque grandes coisas faz o Senhor por nós. E é por isso que somos alegres. E ele diz: aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará um dia trazendo seus molhos com alegria. Porque os que semeiam em lágrimas vão colher com muita alegria. E esse Salmo 126, que é cântico dos degraus também, eles fazem um pedido para Deus. Ele diz: Deus, faz-nos regressar outra vez no cativeiro, como as correntes do sul. Então, observe que é um salmo que está dentro de um escopo de muita dificuldade, de muita diversidade. Quando você lê o Salmo 121, você percebe que esse salmo se torna profético. Por que profético? Porque o salmista está profetizando para nós. E os últimos versos que a gente leu aqui, ele aponta para a nossa entrada, ele aponta para a nossa saída. E ele diz que esse salmo vai acompanhar a nossa história desde agora e para todo sempre. Então, a partir de hoje, você está envolvido neste salmo. Só que salmo quer dizer canção, porém nós entendemos que este Salmo 121, ele transcende a atmosfera de louvor, de melodia, de uma adoração, e ele se torna um salmo profético. Porque essa profecia ela é viva e ela está nos arrolando a partir de agora. Todos que adentraram esse lugar e que vão sair e que estão vivendo esse agora, vai ter que desfrutar desse salmo para todo sempre, porque é assim que está escrito. Então o salmista começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Montes aqui é simplório, é problemas, é adversidade. Montes aqui é algo irreversível, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Então eles estão olhando para algo impossível de resolver e vão dizer assim: de onde me virá o socorro? Observe que quem está profetizando aqui, ou quem está falando, está em zona de risco. Está diante de uma situação que em breve vai afundar. Algo que já saiu do controle deles. Então eles vão agora profetizar para nós. E eles vão dizer: o meu socorro vem do Senhor. Só que até aqui está fácil, porque olhar para alguém que está diante de uma prova, olhar para alguém que está diante de uma situação difícil, irreversível, não tem mais jeito, e dizer: ó, teu socorro vem do Senhor, é fácil. Olhar para quem está na guerra e dizer: fica na guerra porque o socorro vem do Senhor, fora da guerra, é fácil. Olhar para quem está na cova dos leões e dizer: fica aí na cova dos leões porque eu vou para casa dormir, mas o socorro vem do Senhor, é muito fácil. Ser profeta fora da fornalha é fácil. Ser profeta fora da crise é fácil. Ser profeta fora do cativeiro é fácil. Só sabe a dor do sapato apertado quem está calçando o sapato. Mas eles não vão só profetizar, como também eles vão dar para nós a garantia pelo qual o socorro vem. Então ele olha e diz: o nosso socorro vem do Senhor. Senhor tem muitos, mas ele vai ratificar dizendo: o Senhor que fez o céu e o Senhor que fez a terra. Só que, irmãos, eu fiquei analisando e perguntando a Deus: nós estamos no meio da Bíblia. O livro dos Salmos é o livro central da Bíblia. E o versículo que divide a Bíblia no meio é o Salmo 118, versículo 8. É o versículo eixo, versículo central, que diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Só que a gente está no meio da Bíblia e a gente no meio, o salmista nos leva ou nos reporta lá para o começo. Porque criação de céus e terra não é no Apocalipse. Criação de céus e terra é lá no livro do Gênesis. E quando você vai para o Gênesis, você vai ver Deus criando. Aí Deus está criando a sua obra-prima. No primeiro dia, Deus cria a luz.
No segundo dia, Deus faz a separação das águas. Terceiro dia, Deus promove o firmamento. Quarto dia, os luzeiros do céu. Quinto dia, Deus cria os animais. Por último, Deus cria o homem. Aí Deus vai mostrar o perfil dele para o homem. Porque quando Deus cria o homem, Deus não abandona o homem no alento. A Bíblia diz que Deus vai lá na banda do Oriente, planta um jardim. E quando Deus planta um jardim, Deus pega o homem e coloca ele dentro do jardim do Éden. Só que esse jardim não foi plantado pelo jardineiro qualquer. Esse jardim foi plantado pelo arquiteto dos céus e terra. Há quem diga que só tinha 2 lugares extraordinários na criação. Primeiro, o paraíso, o lugar onde Deus mora. O segundo foi o jardim que Deus plantou. Deus colocou o homem no melhor lugar da terra. E se não bastasse, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Se você olhar para a estrutura de Deus, você vai ver que Deus não precisa de nada, Deus não depende de ninguém. Deus é autossuficiente, Deus sobrevive por si só. Deus é aquele que bate no peito e diz, eu sou o que sou. A Bíblia chama ele de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a rosa de Saron, lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sumo bispo, sumo pastor, sumo sacerdote, sumo juiz. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente. Ele é tão sublime que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo se acha muita coisa. Satanás se acha muita coisa. Mas para o diabo perturbar um crente aqui em Osasco e perturbar um crente lá na minha terra, no Rio Grande do Norte, primeiro ele tem que perturbar aqui. Aí depois ele tem que viajar para lá. Pode ser qualquer demônio, qualquer hierarquia, qualquer escalão. Pode ser o demônio mais feio e até o muito feio, porque não tem demônio bonito. Mas ele pode vir aqui e perturbar aqui. Para ele perturbar lá, ele tem que viajar para lá. É rápido, mas tem que viajar. Já o nosso Deus não. O nosso Deus, para dar livramento, ele dá livramento aqui agora e dá livramento lá. Hoje a gente está adorando a Deus aqui no Brasil. Tem gente lá na China dando glória a Jesus também. E Jesus está no Brasil e está na China porque ele é onipresente. Deus desse não precisa de nada. Deus desse não depende de ninguém. A Bíblia diz que Deus mede os céus com a palma da mão, irmão. Recolhe as águas da terra na concha da sua mão. O céu é o trono, a terra é tamborete, para ele descansar os pés. Sabe aquelas estrelas que Abraão ficou 1.000, 2.000, 10.000, Senhor, é milhões. Não dá para contar? A Bíblia diz que ele chama cada uma pelo nome. Aleluia. Elas ouvem a sua voz encurvada diante dele. Você já viu estrelas se encurvar? As estrelas se encurvam perante ele e ouve a sua voz e cumpre o seu legado. Esse Deus é tão sublime, ele é tão poderoso, é tão tremendo, que ele não depende de nada para nada. Ele pode fazer todas as coisas que ele quiser, do jeito que ele quiser, no momento que ele quiser. Mas esse Deus tão extraordinário ficou observando Adão no Éden. A Bíblia diz que Deus trouxe todos os animais para Adão. E quando você lê o capítulo 2, está lá. Deus pega os animais e diz, nomeie do que você quiser. E Adão nomeou. E tudo quanto Adão nomeou, esse foi o nome do animal que foi nomeado por Adão. Todo animal que você vê hoje na terra, quem nomeou os primeiros animais identificados foi Adão. Só que o que chama a minha atenção é que enquanto Adão está lá, Deus poderia estar em outro lugar. Mas Deus ficou analisando Adão, observando Adão, diagnosticando Adão. Aí chegou o momento que Deus apresenta o que ele é, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. Deus olha para Adão e diz, não é bom que você continue do jeito que está. Porque só quem sabe o que é bom e o que é ruim é Deus, irmão.
A gente até tenta dar um diagnóstico, mas a gente não sabe de nada. Quem sabe de tudo é Ele. Deus sabe cada célula que tem no seu corpo, quantos cabelos tem na sua cabeça. Deus sabe o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Deus conhece a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Deus é quem sabe até onde você suporta. Porque nesse mundo de aparência, todo mundo está bem, todo mundo está legal, todo mundo está feliz, mas só Deus conhece você pelo lado de dentro. E quando a gente não suporta, Ele produz o escape para que a gente possa continuar na presença dEle. Deus olha para Adão e diz, não é bom que você continue só, mas eu vou te ajudar. Eu vou providenciar o que você precisa. Aí sabe o que Deus fez? Deus não dobrou a carga de trabalho de Adão. Deus pega Adão e coloca Adão para dormir. E enquanto Adão dorme, Deus trabalha. É Adão dormindo e Deus serrando a carne. É Adão dormindo e Deus tirando a costela. É Adão dormindo e Deus providenciando o que ele precisava. Pega na mão de quem está perto de você e diga, você tem um Deus que cuida de você, que zela por você, que é generoso com você. Ainda que sejamos infiéis, Ele continua e permanece fiel para com a sua vida, para com a sua casa, para com a sua família. É por isso que o socorro vai chegar, porque Deus é cuida. Por isso que o salmista, no Salmo 9, verso 10, ele disse, Deus, em ti confia quem te conhece, porque só o Senhor que cuida daqueles que te buscam. A Bíblia diz que o primeiro café da manhã quem trazia era Deus. Todas as madrugadas era Deus que aparecia no Éden para servir Adão. Era Deus que vinha no Éden para abençoar Adão. É por isso que o salmista disse, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você olha para a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo está dizendo àquela igreja, Deus é antes que todas as coisas. Jesus é antes dos principados, das potestades, antes das coisas que são visíveis, invisíveis, seja tronos, dominações, Ele é antes que tudo, e todas as coisas só estão de pé por causa dele. Olha para quem está perto de você e diga para ele, ó, você só está de pé por causa dele, só está vivo por causa dele, só respira por causa dele, só tem trabalho por causa dele, só tem saúde por causa dele. O casamento está de pé por causa dele. Os filhos estão de pé por causa dele. O ministério está de pé por causa dele. É por isso que Paulo disse, porque dele, por ele, é para ele seja todas as coisas. Glória eternamente a ele. Mas só estamos vivos por causa dele. É ele quem cuida de nós. É por isso que Pedro, escrevendo a carta, Pedro disse, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele é quem tem cuidado de vós. Pega na mão de alguém e diga, o socorro vai chegar. Porque quem cuida no começo, cuida no meio. E aquele que cuida no meio vai cuidar de você até o final. Chacoalha a mão do teu irmão e diga para ele, se Deus está cuidando de você, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, porque quem cuida de você é Deus, irmão. Ele é zeloso, ele é cuidadoso, é Deus quem cuida, é Deus quem zela. E se Deus está cuidando dessa igreja, não vai faltar nada. Ele vai continuar batizando com o Espírito Santo.
Ele vai continuar manifestando a presença dele. Ele vai continuar derramando milagre no meio do seu povo. Pode faltar na macumba, pode faltar na bruxaria, pode faltar no candomblé, mas aonde Deus está, não vai faltar nada, porque Ele é zeloso. É zeloso. Outra garantia pelo qual o socorro vem. O salmista olha para nós e diz: sabe por que o socorro vem? Porque Ele é aquele que te guarda. E aquele que te guarda, ele tem uma disposição que ninguém tem. Qual? Ele não tosqueneja. Oh, irmão, isso aqui é muito forte. Porque se você olhar para alguém, você vai tosquenejar. Sabe o que é tosquenejar? É fazer isso, é piscar os olhos. Dá uma olhadinha pro teu irmão, ver se você pisca para ele. Conta até 10. Diga para ele, ó, você pisca. Mas quem cuida de você não pisca. É por isso que o socorro vem. Porque o salmista está dizendo, vai tranquilo, porque enquanto muitos dormem, ele não dorme e nem tosqueneja. É assim, é Deus olhando para o diabo e dizendo, não toca. Não mexe. Não atrapalha a vida do meu servo. Por quê? Porque eu não tosquenejo. Aleluia! Eu não tosquenejo. Aí o salmista está dizendo, socorro vem porque você está guardado. Está guardado. Esses dias eu estava indo pregar num evento e eu vi um acidente de moto, há alguns anos atrás. E aí casa com essa verdade aqui, porque quando eu vi aquele acidente, eu liguei para a SAMU. Quando eu liguei para a SAMU, para socorrer o moço que estava acidentado, a SAMU me deu 2 condições para que o socorro fosse liberado. A primeira condição era se a vítima estava viva. A segunda, se eu estava no local. E aí isso une o contexto. Por quê? Porque socorro é para quem está vivo. Você já viu que aqui tem um tal de rabecão? Você já ouviu falar no rabecão? Quem já ouviu falar no carro do ML aqui? É? Aquele carro quando vai, irmão, já era. Aquele não tem nem sirene. Acaba vai tranquilo, porque ele está morto. Agora você já viu um carro da SAMU com um paciente dentro? Acaba está entre a vida e a morte. O motorista vai louco, liga a sirene, pem, 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 uiu, uiu, uiu. Por quê? E quem está na frente sai da frente. Por quê? Porque tem vida. Está sendo socorrido porque está vivo. E o salmista está dizendo, você está guardado. Aleluia! É por isso que o socorro vai chegar. Por quê? Porque quem está guardado está vivo. Nós temos 2 vidas. Quantas vidas? 2. Nós temos a pregressa, que é aquela antes de Cristo. Quem já aceitou Jesus aqui? Aí depois que você aceita Jesus, você se torna nova a criar. Aí acontece o que Jesus disse para Nicodemos, você nasce de novo. Então aquele velho homem morre. Aí você é nova criatura. Só que antes de Cristo o diabo te achava. O diabo te achava na mentira, na balada, na cachaça, na prostituição. Tudo aquilo que rudia o pecado, o diabo te achava. Quando você falava um palavrão, o diabo estava ali ele. Quando você furtava, mentia, roubava, fazia alguma coisa que não era de agrado a Deus, o diabo te achava. Mas aí você se cansou. Aí você aceitou Jesus como Salvador. Aí quando você aceita Jesus, aí Jesus joga o Espírito Santo dentro de você. A palavra joga até errado, ele coloca o Espírito Santo dentro de você. Aí quando o Espírito Santo entra em você, o Espírito Santo vai te purificar, vai te santificar. O sangue de Jesus vai te redimir. Aí você se torna uma pérola cara e preciosa na presença de Deus. Aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai te esconder. Aleluia! A gente está escondido. É por isso que quando Pedro chama a igreja da Ásia Menor, capítulo 5, Pedro diz, meus irmãos, sede sóbrios, sede vigilantes. Por quê? Porque tem o diabo. Quem acredita que tem o diabo? Tem o diabo. Quem é o diabo? O diabo, com muito orgulho eu digo isso, é o nosso adversário.
Acabou, irmão. Não tem amizade com ele, não. Não tem brincadeira com ele, não. Não tem diálogo fácil com ele, não. Ele é o nosso adversário. E como é que ele está? Ele está em nosso derré, procurando alguém que possa. Só se procura com duas condições, irmão. Só se procura aquilo que se perdeu. É ou não é? Quando você perde uma coisa, você vai procurar. Ou se procura aquilo que alguém escondeu, irmão. Então você está escondido. É por isso que Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo diz, fiel é Deus. Só que Paulo não está dizendo, Deus é fiel porque me deu um carro, me deu uma casa, me deu um emprego bom, me deu um salário bom. Não, porque tem traficante que tem carro melhor do que o meu, o seu. Tem maçom que tem casa melhor do que a nossa. Tem mulheres de programa de prostituição, mulheres que fazem trabalhos sexuais, que têm mais dinheiro do que nós. Mas isso não quer dizer que é fidelidade de Deus para a vida dele ou dela. Só que Paulo está dizendo, fiel é Deus. Por quê? Porque ele nos guarda e nos livra do maligno. Tem gente que tem dinheiro, mas está com os demônios. Tem gente que tem dinheiro, mas está debaixo de maldição. Tem gente que anda de Mercedes, BMW, anda de Jaguar, mas o demônio está lá no banco do passageiro. Tem gente que não tem Jaguar, não tem Mercedes, não tem BMW, anda a pé, mas com ele vai o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Levanta a mão, abra a boca e glorifica. Só quem está vivo levanta a mão para o céu. Só quem está vivo levanta a mão para o céu. Já percebeu que o diabo tem raiva de você, mas não consegue te pegar. Ele não vai com a tua cara, mas não consegue te pegar. Tem macumbeiro para bater macumba, mas a macumba não consegue te pegar. A feitiçaria não consegue te pegar. A inveja não consegue te pegar. O olho grande não consegue te pegar. A feitiçaria não consegue te pegar. O satanismo não consegue te pegar. Porque maior é aquele que te escondeu. Maior é aquele que te guarda. Socorro é para quem está vivo. É por isso que o sinal vital de um crente é necessário no culto. Porque quando você está no culto, você está demonstrando que está vivo. Aleluia. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivo? Como é que eu sei que eu estou vivo? Pelo seu batimento cardíaco. Como é que bate o batimento cardíaco do homem natural? É assim, ó. Bota a mão no peito aí para ver se está batendo. Está batendo? Quem está batendo diz amém. Está batendo o coração? Pronto, isso aí é o seu homem natural, ok? Então você está vivo. Agora, como é que bate o seu coração espiritual? Hã? Pergunta para o teu irmão, como é que bate o teu coração espiritual? É 2 toques também, é assim, ó. O homem natural, o coração bate. O homem espiritual, o coração bate assim, ó. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Porque o Salmo 115 diz assim, os mortos não louvam ao Senhor. Mas nós que estamos vivos, nós louvamos e bendizemos o seu santo. Glória a Deus e aleluia não é grito de pentecostal. Glória a Deus e aleluia é barulho de sobrevivente. Quando você está dando glória a Deus na terra, você está dizendo lá no céu, existe alguém que ainda está vivo. Pegue na mão de quem está perto de você. E por 20 segundos declare a sua sobrevivência agora. Você vai glorificar a Deus em espírito.
Você vai glorificar a Deus em verdade. Satanás vai ter que entender que a igreja não foi calada, sepultada, enterrada. A igreja está sobrevivendo. Sobreviva, sobreviva, sobreviva. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia, abre a boca para glorificar a Deus. Como sinal que você está vivo, coloque a mão sobre a cabeça de alguém agora. Coloque a mão sobre a cabeça, coloque a mão no ombro, toque alguém agora e diga para ele: receba vida nessa noite, receba poder nessa noite, receba autoridade nessa noite da parte de Deus. Sabe por que o socorro vem? E eu encerro aqui. O socorro vem porque Deus é a nossa sombra, a nossa direita. É por isso que o socorro vem. Por quê? Porque Deus está contigo. Você já percebeu a temática da sombra? Ela não te larga por nada. É de noite, está contigo. É de dia, está contigo. Está dormindo, está do teu lado. Está acordado, ela permanece contigo. Acordou feio, ela está lá, estou contigo. Acordou bonito, estou contigo do mesmo jeito. Está com dinheiro na conta, ela diz: com dinheiro eu estou contigo. O dinheiro foi embora, vai embora o dinheiro, ela permanece. Estou contigo, estou contigo, estou contigo, estou contigo. Para onde você vai? Aonde você chega, ela chega. Aonde você pisa, parece que ela pisa com você. Aí o salmista está dizendo: do mesmo jeito é Deus. Deus é a tua sombra, a tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite. É mais ou menos assim: 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, levante a sua mão, porque Deus está blindando a tua casa inteira nessa noite. É você dando glória a Deus aqui, demônios caindo lá fora. Satanás que saia da nossa frente. A trombeta está perto de tocar e a gente não vai brincar de ser gospel. Não vamos brincar de ser hollywoodiano. É tempo de acreditar no sobrenatural de Deus. Médica séria. Deus disse a Jeremias: Jeremias, vão te perseguir. Vão colocar o pé para você cair. Vão te colocar na prisão. Vão pelejar contra ti. Mas eu tenho uma promessa para você. Fala: Senhor, eles não vão prevalecer. Senhor, e o que é que vai fazer esse exército inteiro ser derrotado? Eu serei contigo. Eu serei contigo. Aí Isaías, Deus olha para Isaías e diz: eu quem te tomei das extremidades da terra, te tomo pela mão direita e te digo: tu és meu. Eu te ajudo, te sustento, te capacito, te fortaleço, porque eu sou contigo. 366 vezes a Bíblia tem a expressão dizendo: sou contigo. Sou contigo, sou contigo, sou contigo. Os estudiosos da Bíblia dizem que é um sou contigo para todos os dias. Até no ano bissexto tem um eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Fica sobre os seus pés com a permissão do vosso pastor, por gentileza. Fica sobre os pés. Fica sobre os pés. Dá uma olhadinha para ver se a sombra está perto de você. Quem veio sem sombra, vem aqui na frente que eu tenho que orar por você.
Cadê a sombra? Tá aí? A minha tá aqui, ó. Para onde eu vou, ela vai. Se eu venho para cá, ela vem. Se eu desço do púlpito, ela desce. Se eu vou na porta, ela vai comigo. E outro sim. Ela entrou quando eu entrei e vai sair quando eu sair. Assim é Deus. É por isso que o salmista está dizendo: socorro vem, porque Deus é contigo. E Deus não anda com qualquer um. Deus não anda com qualquer um. É por isso que João no capítulo 5 disse: filhinhos, se vós sois de Deus, já tendes vencido. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Paulo disse aos romanos: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. João disse: essa é a vitória que vence o mundo. Que vitória é essa? A nossa fé. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 15: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. É noite de receber socorro de Deus. O salmista no Salmo 46, ele diz que Deus é refúgio e fortaleza e socorro bem na hora da angústia. Ele está dizendo que Deus é socorro bem presente. Ontem é passado. Amanhã é futuro. Hoje é presente. E Deus é socorro bem presente. E hoje é presente. Ontem foi passado. Amanhã é futuro. Essa mensagem não é para amanhã. Essa mensagem é para hoje. E Deus tem socorro para quem precisa ser socorrido. Só quem está precisando de um socorro de Deus. Eu vou te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente e nós vamos orar pertinho aqui. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Pastor, estou precisando de um socorro. E você vai dizer para Deus em que área que você precisa ser socorrido. Deus já sabe. Mas você vai dizer em que área precisa ser socorrido. Se Deus falou com 2 pessoas aqui, o primeiro foi eu. Porque a espada corta primeiro aqui. E o segundo está vindo aqui na frente. Deus está escrito, é Deus de já. Vem aqui na frente. Porque Deus vai neutralizar aquilo que quer sepultar a tua estrutura. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a apresentar a Deus agora a sua urgência. Você está entrando na sala de emergência do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai repreender toda angústia agora. Toda enfermidade, aquelas que estão visíveis e as invisíveis. Aquelas que já foram diagnosticadas e aquelas que nem você sabe que tem ainda. Está caindo por terra agora. Existe uma mão poderosa pegando em você e te socorrendo agora. Jesus está tocando no alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Os teus rins vão voltar a funcionar 100%. O teu fígado vai ser restaurado em nome de Jesus. Deus vai curar os teus ossos. Deus vai arrancar essa dor de cabeça que você sente constantemente. Deus vai neutralizar essa insônia. Deus vai curá-la da depressão. A ansiedade vai ser aniquilada nessa noite. É tempo de ser socorrido no espírito. É tempo de ser socorrido na mente. É tempo de ser socorrida no físico. A tua vida sentimental está sendo socorrida. A tua vida financeira está sendo provida e socorrida pela mão de Deus nessa noite. Enquanto você ora, os céus vai se abrindo. Deus vai visitando os compartimentos da tua alma. Receba um toque de socorro emergente de Deus. Espírito de Deus, a tua palavra não volta vazia. E ela
cumpre o desígnio que foi enviada. Pai querido, que os teus filhos saiam daqui socorridos pelo teu poder, Senhor. Socorridos pela amplitude da tua vontade. Foi da tua vontade que cheguemos aqui. É da tua vontade que louvemos o teu nome. Foi da tua vontade que o nosso espírito foi quebrantado. Foi do teu querer que essa palavra fosse ministrada. E agora, Senhor, que a tua vontade se cumpra lá fora, na casa do teu filho, no trabalho onde ele trabalha, na empresa onde ele opera. Vai na frente pelos caminhos por onde ele vai passar. Quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Que Satanás perca a operância onde o teu filho estiver. Aonde a tua serva colocar a planta do pé, Senhor. Que o território fique marcado, demarcado e registrado para a glória do teu nome. Senhor, o teu socorro está presente em nosso meio. E eu creio que é noite de manifestação do teu socorro nesse lugar. Toda a igreja levanta as mãos para os céus. Porque Deus vai colocar nas tuas mãos uma ferramenta de socorro. E aonde você tocar, vidas serão socorridas. Almas serão tratadas. Deus vai usar as tuas mãos para uma obra urgente nesta cidade. Levante as mãos e receba essa ferramenta que Deus está entregando para você. Deus não vai usar a SAMU, Deus não vai usar as ambulâncias móveis, mas Ele vai usar um crente que crê nos sinais, poder e maravilha. O Espírito Santo de Deus, recebe o que Deus está colocando nas tuas mãos agora. Recebe o que Deus está colocando nas tuas mãos agora. Abre a mão, meu filho, abre a mão, igreja, para receber. Recebe o que Deus está colocando nas tuas mãos agora. Agora, como ato de fé, você vai se virar para alguém, irmão com irmão, irmã com irmã. E você vai dar um abraço nele agora. E você vai dar um abraço nela agora. Abrace ele com poder. Abrace ela com autoridade e diga para ela: receba o que Jesus está liberando para a sua vida agora. Passe pelo menos 5 segundos, 10 segundos, ministrando socorro, poder, avivamento novo. Quem está precisando de força, receba força. Quem está precisando de cura, receba cura. Quem está precisando de ânimo, receba ânimo. Seja aceso.